Destaques do dia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Muita gente gosta de café. A BIC certifica café do Cerrado Mineiro com selo de denominação de origem. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Prosa do dia. E um convênio firmado entre a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e a Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC, permitirá a dupla certificação das indústrias associadas. Com a parceria, o produto das empresas pertencentes às entidades receberá o certificado de denominação de origem da região do Cerrado Mineiro, além de selo do Programa de Qualidade do Café. Segundo a assessoria de imprensa do Sebrae Minas, a ação inédita no país representa um marco histórico para as indicações geográficas, integrando toda a cadeia, desde a produção até a indústria. Além de garantir ao consumidor o fornecimento de um café com qualidade certificada, a parceria também assegurará a origem dos grãos, a sustentabilidade da colheita e dos processos, entre outros diferenciais. Assim como os vinhos das regiões famosas lá da Europa, os cafés produzidos na região do Cerrado carregam o selo de denominação de origem, uma vez que são produtos que possuem características específicas, graças ao seu meio geográfico, e ainda levam o nome de uma região. Sobre essa importante conquista e reconhecimento do café do Cerrado Mineiro, eu conversei com Marcos Alves. Ele é gerente do Sebrae Minas, na Regional Noroeste e Alto Paranaíba. E ele falou sobre a valorização do café a partir de agora. Bom dia, Francis. É sempre muito bom participar do seu programa, pelo respeito que a gente tem por ele, pela forma como ele conduz tantas informações importantes que vão muito além de agronegócio, mas acho que diz respeito ao desenvolvimento de todo o nosso Noroeste. O ponto é esse, que acho que é a realidade de todo agricultor e de todo produtor rural, acho que envolve também a questão até da própria pecuária com leite, é que o produtor rural ele não forma o preço do seu produto. Então, na realidade, as commodities agrícolas, elas têm a derivação do seu preço formada pelo mercado, numa lógica simples de oferta e demanda, né? Então, se a gente tem maior demanda que a oferta, os preços sobem. Se a gente acaba tendo uma demanda muito grande, mas a gente falta produto, então isso se regula dessa maneira. Se tem excesso de produto, o preço cai. Se tem menos produto e o mercado está precisando desse produto, o preço sobe. Não está na mão do produtor. E aí o que a gente trabalha com o conceito da importância de se agregar valor à commodity para se exatamente descolar do conceito da commodity. E aí existem várias formas de se fazer isso, mas especialmente através das certificações. Uma das certificações é a certificação de origem, que o café do nosso território, o café da região do Cerrado Mineiro possui, que é a denominação de origem do café da região do Cerrado Mineiro. Quando é que isso começou, a construção dessa regionalização, dessa identidade do café do Cerrado? Lembrando que a produção agrícola na nossa região é muito nova, foi na abertura do Cerrado, então o café chegou na nossa região na década de 70. Pela década de 80 e 90 surgiram associações que se organizaram, formaram ali o Conselho das Associações do Café do Cerrado, que depois se tornou a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Ali na década de 90 houve um movimento muito forte, principalmente pela Colômbia, em relação a um posicionamento global como um café de extrema qualidade, colocando que o café originário da Colômbia era diferente, ele saindo desse conceito de preços praticados. Na época, as lideranças da nossa região identificaram esse modelo, procuraram informações e aí conquistaram o primeiro selo de indicação de procedência do território.
esse conceito evoluiu, e aí lembrando que, para quem fala assim, o que é denominação de origem? É exatamente igual a história da champanhe. Então você imagina assim, o que é o champanhe? Champanhe é um espumante. Só que só existe um espumante no mundo que pode ser chamado de champanhe. É o espumante que vem da região de Champagne, na França, que é um território delimitado que, por questões únicas e especiais de relevo, de clima, acaba produzindo algo tão único e exclusivo que remete a esse nome Champagne, que tem um selo que é controlado e que, por isso, o preço praticado é muito maior. A mesma coisa acontece com o café na nossa região. O café da região do Cerrado Mineiro, aí, no final, por volta de 2009, 2010, entrou com um pedido no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, um projeto que contou com o apoio do SEBRAE na estruturação de todo um estudo que comprovava que o café produzido nesse território ele tinha um aroma único, exclusivo e uma qualidade superior exatamente por vir dessa origem. Além do reconhecimento histórico, como você mesmo falou, a gente pega hoje, temos municípios no nosso território, e aí é inevitável não citar a cidade de Patrocínio, que é o maior município produtor de café, não só do Brasil, como do mundo hoje, que o registro histórico que essa região tinha algo diferente. Em 2013, o INPI reconheceu, concedeu este selo que o café proveniente da região do Cerrado Mineiro, de 55 municípios que compõem essa região, que Paracatu faz parte, Paracatu está incluído nesse território, junto com os municípios do... Basicamente, a gente pega o Alto Paranaíba, o Noroeste Mineiro, parte do Triângulo Mineiro, tem o direito, o cafeicultor dessa região ele tem o direito de usar esse selo. Juntamente com esse pedido, né, que acabou sendo concedido de reconhecimento desse território, houve todo um trabalho em relação a uma estruturação de uma estratégia para isso. Não adianta você ter só o selo, então você precisa ter uma estratégia de como comunicar isso. Antes de comunicar, existe a necessidade da organização dos produtores. Então, aconteceu, na realidade, a implementação de uma estratégia de governança, onde os produtores participam das estratégias, da construção, da definição de caminho de futuro, entre algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, esta marca desse território, ela foi apresentada mundialmente em 2 feiras de extrema importância. São 2 dos grandes momentos do café no mundo. Um lançamento na Feira da Associação Americana de Cafés Especiais em Seattle, e a mesma coisa aconteceu na Europa também, apresentando essa marca. Então, é muito trabalho envolvido que tem especialmente por trás a dedicação, a organização do produtor e um esforço para não só entregar o produto, não só para ser comprado, mas sim para buscar e estruturar formas para que seu produto ele possa ser reconhecido de forma diferente no mercado. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? A assinatura do convênio entre a ABIC e a Federação aconteceu no dia 29 de maio, dentro da programação de um dos principais eventos do agronegócio global do café em São Paulo. O gerente do SEBRAE Minas, Marcos Alves, falou ainda que a organização do produtor rural é essencial em todas as áreas, seja ela agrícola, como soja, milho, café ou pecuária. O fato é que o produtor ele quer produzir e quer vender bem. Ao mesmo tempo que você tem um mercado que está ávido por produtos de qualidade, pela garantia da segurança do que põe na sua mesa, a preocupação com a saúde, etc. E a gente tem um descompasso nesse meio em relação a como que o produto sai e chega na mesa, né, do consumidor.
que está diretamente vinculado a essa questão da organização do produtor. A organização do produtor, ela envolve essa questão de mercado, de promoção, mas envolve também proteção. Então, envolve questões, invariavelmente, a gente vê questões ligadas à legislação que afeta a vida, o dia a dia do produtor, seja por questões ambientais, seja por questões de regulação de mercado. E o produtor sozinho ele não tem força para isso. Então, as instâncias de associações representativas, de cooperativas, nesse caso do próprio café, assim, que como você bem falou, que acho que até pelas características a região acabou se vocacionando pela produção de lavouras temporárias e também na produção de leite, mas o caso do café são cooperativas que conversam entre si e compõem um conselho ainda maior chamado Federação dos Cafeicultores do Cerrado e tomam a decisão para todo um território e tem a força de conseguir espaço em instâncias que o produtor individualmente ele não consegue. Então, mais uma vez, se precisa diferenciar o produto, se precisa de representatividade, de forma individual isso é impossível. Coletivamente, seja pequenos produtores da agricultura familiar que conseguem se organizar e buscar formas de agregar valor no seu produto, de ter uma marca diferente por conta daquele território, de contar a história daquele território, ou de partir para o reconhecimento de produto da agricultura familiar ou mesmo orgânico, que a gente sabe da dificuldade do nosso território, mas ainda assim que a gente sabe que algumas pessoas fazem, o mercado está querendo isso. Agora, essa ponte, de fato, sem a organização, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil de se conquistar. Junto é muito mais fácil. O Café do Cerrado, então, hoje, ele além do selo ABIC de qualidade, que é um selo que todos os cafés, a grande maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria tem o selo ABIC e estão aí nas gôndolas dos supermercados e tudo mais. Mas além desse selo, o Café do Cerrado, então, tem um selo próprio que identifica, então, todo o processo de cultivo, origem e outros detalhes assim, não é, Marcos? Exatamente. O café proveniente da região do Cerrado Mineiro, o cafeicultor ele possui o direito de usufruir disso desde que ele siga algumas regras. Primeiro, tem que estar no território, nos municípios listados, ele precisa atingir um nível de qualidade de bebida, que o padrão adotado é um padrão internacional, que é o da Associação Americana de Cafés Especiais. Então, se ele é do território e se ele atinge 80 pontos, né, numa escala que vai de 0 a 100 da Associação Americana, e se ele cumpre as questões sociais e ambientais que estão previstas pela legislação brasileira, ele pode solicitar o uso do selo, bastando ele depositar seu café num dos armazéns que são credenciados pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado. E ele tem a chancela de usar esse selo, e aí, através dos compradores, sejam nacionais e internacionais, especialmente agora, né, com a ABIC, essa chancela do comprador nacional, de ter um reconhecimento que foge do conceito da venda da bebida física que a gente tem hoje praticada pelas commodities brasileiras. As certificações não têm custo para as empresas interessadas. Para obter o documento da ABIC, é necessário acessar o site www.abic.com.br/certificação. Já o selo de denominação de origem pode ser solicitado por representantes de indústrias que adquirirem café in natura de produtores que já possuem a certificação de origem e qualidade. O pedido pode ser feito pelo site www.cerradomineiro.org. Dessa forma, o produtor rural será mais reconhecido e poderá ter maior lucratividade, como explica o Marcos. Quando a indústria, né, e uma entidade tão importante e representativa da indústria como a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, ela reconhece o esforço do produtor, e aí no caso específico que aconteceu essa assinatura de um termo de cooperação entre a indústria e entre a representação dos produtores rurais para poder fazer com que se chegue ao consumidor, em especial aí no café. Acho que até na realidade isso é um conceito que ele é bem difundido, que o melhor café, grande parte, né, do melhor café ele é exportado. A gente tem uma plataforma agora que a indústria
possibilita transferir isso de uma maneira mais fácil para suas associadas. Consequentemente, o consumidor brasileiro ele passa a ter um acesso mais fácil. Qual que é a expectativa que a gente tem disso, assim, né? Acho que de maneira natural. Abre-se uma janela de oportunidade muito consistente para que o produtor possa vender melhor seu café. Óbvio que não é isso. O mercado ele se autorregula, mas o fato é que a partir do momento que existe uma plataforma pronta, estruturada, é bom para o produtor que tem uma oportunidade nacional, é muito bom para a indústria que ela passa no seu mix de produtos a ter uma oferta de transferir a origem, a informação, a qualidade, porque aí a indústria ela consegue contar de onde que veio aquele café, qual o produtor que fez aquele café, qual que é a história da família. O mercado de produtos especiais valoriza muito isso. Você vê do próprio queijo, a rastreabilidade é muito importante. Não preciso nem falar dessa história do queijo da canastra, do cerro, do próprio queijo aqui do Cerrado, do nosso território. O vinho, então, assim, hoje a gente, nos últimos 20 anos, o consumidor brasileiro ele se especializou no consumo de vinho. Todo mundo, é natural você escutar, nossa, hoje eu quero beber um vinho chileno, nossa, os vinhos argentinos esse ano estão muito bons, nossa, a gente tem uma região agora do sul do país que especialmente esse ano, é uma lógica que vale de contar uma história, que vai muito além do produto, mas de qual que é a referência, como foi feito, como veio, e a gente tem a capacidade de fazer isso hoje no Brasil, através desse convênio, de uma forma estruturada, numa sinergia acho que nunca antes vista entre produtores rurais e indústria para poder, em especial, o consumidor possa ter um produto de maior qualidade. O café da região do Cerrado Mineiro é o único com denominação de origem, reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedades Industriais, o INPI. A indicação geográfica de um produto agrega valor e eleva as regiões produtoras ao mesmo status dos mais nobres territórios demarcados do mundo. Por exemplo, Bordeaux e Champagne, na França, para vinhos e espumantes, ou Parma, na Itália, para presuntos e queijos. O café se caracteriza por ser cultivado em um território singular, com perfeita definição das estações climáticas, verão quente e úmido, inverno ameno e seco. Os cafeeiros são cultivados em áreas com a altitude que variam entre 800 e 1.300 metros, o que resulta em cafés com identidade única e de alta qualidade. Atualmente, a participação da região na produção nacional do café corresponde a 12,7% da safra anual. Em Minas, o café do Cerrado representa 25,4% da produção estadual, com uma produção média de 5 milhões de sacas por ano. Marcos explica qual é a participação do Sebrae em todo esse processo. O Sebrae ele tem uma parceria, uma atuação muito sólida na cafeicultura da região do Cerrado Mineiro e, inclusive, uma atuação que é referência para demais regiões cafeicultoras do estado, mas também para outros produtos. Então, os grandes trabalhos que foram feitos, né, que contextualiza esse momento que a gente chega dessa vitória, em especial para o produtora, está envolvido na estruturação da governança. Então, o Sebrae apoiou o planejamento estratégico da região para que ela convergisse em prol de um futuro único, né, para todos os produtores. A partir disso, apoiou a criação da estratégia da marca. Na verdade, é um conceito chamado que é uma estratégia de branding, né, onde, a partir da marca de um território, existe um plano de ações estruturado para que esse produto e essa região ele possa ser reconhecido. Concomitante, o Sebrae apoiou todo o estudo feito para a conquista da denominação de origem. Então, todo esse arcabouço de ações que foram feitos, agora a gente tem nesse termo de cooperação, a BIC reconhecendo esse esforço, onde o Sebrae ele pôde participar e apoiar em momentos muito importantes da história da região do Cerrado Mineiro para que isso fosse conquistado. Hoje, então, o Sebrae, além desses trabalhos, está pronto para poder atender o produtor rural de determinados segmentos aqui da região, não só de Paracatu, mas da região noroeste de Minas, da qual você hoje é o gerente regional. Eu acho que, inclusive,
o ouvinte do Paracatu Rural bem conhece os esforços que a gente tem, em especial aí há 2 anos. A gente começou uma história muito importante com o nosso seminário de tendências de agronegócio, exatamente para aproximar do público rural e mostrar a nossa capacidade de atuação nesse segmento. Com a Irriganor, especialmente, a gente tem uma expectativa muito grande em relação a conquistas que a gente, inclusive, já divulgou aqui no programa, do próprio zoneamento ambiental produtivo, que deriva em ações não só para o produtor, mas para toda a comunidade, porque a gente está falando, inclusive, em relação à questão do consumo da água. Tem uma crença muito grande, Francis, que essa parceria que a gente tem, como, por exemplo, com a Irriganor, a gente pode derivar num planejamento de ações que desdobrem coisas muito maiores. E aí o mesmo vale para outros segmentos. A gente tem na parceria hoje com o Convales e com o próprio Noroeste Empreendedor, com a Gerência Regional de Saúde, ações vocacionadas para poder reconhecer os agricultores familiares produtores de alimento, para poder facilitar que isso chegue na mesa do produtor. Com as cooperativas da região, a gente tem a parceria própria do campo, que a gente já falou também. Então, a gente está aberto. Mais uma vez, já falei isso aqui antes e eu acho que eu nunca vou cansar de me repetir. O agronegócio é o principal dinamizador dessa região. Então, o SEBRAE, a partir do momento que ele trabalha com mais do que o suporte empresarial, que é o atendimento ao empreendedor, seja urbano ou rural, trabalhar no território para criar um ambiente favorável para que esse território se desenvolva é fundamental e não há como isso acontecer se não passar pela agricultura, pela pecuária. Então, o SEBRAE está disponível, tem interesse, mais uma vez, com a Irriganor, acreditamos que a expectativa, até pelo que já foi estruturado, a gente possa escrever uma história que contemple um desenvolvimento para toda a região, mas demais setores também a gente tem interesse, curiosidade e muita vontade de toda a nossa equipe técnica para poder se envolver em relação a isso. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.